Boa noite, gente. Tudo bom? Prazer estar com vocês. Obrigado, irmãos queridos de Guarapuava. Falei certo? Eu falava errado até o dia que eu cheguei no aeroporto ontem. Aí eu li bonitinho. Obrigado pela coragem de vocês me chamarem para um culto chamado Excelência. É muita fé de vocês. Vamos lá? Combinei com o Eduardo. Gente, vou falar um pouco hoje sobre a importância da relação Deus, família, negócios. Espero que eu possa acrescentar um pouco na vida de vocês, de alguma forma, e que vocês saiam mais excelentes em Jesus hoje, tá bom? Então, tudo que eu vou falar, eu vou sempre tentar trazer esse tripé tão importante aí que é na nossa vida. Vou contar um pouco da minha história. Minha mãe, baiana, veio da Bahia para São Paulo quando ela tinha 19 anos. Meu pai morava em São Paulo até então. Eles se conheceram lá, se casaram. Eu nasci, meu pai foi trabalhar na Kodak. Kodak é aquele exemplo, todo congresso que você vai de startup tem a Kodak como mau exemplo, né? Vocês já viram isso? Não tem congresso e não fala mal da Kodak. Isso me doeu tanto, por tanto tempo. Gente. Meu pai trabalhou 30 anos na Kodak e foi o que sustentou a gente, sabe? Aí você vai nos congressos hoje, os caras desse tamanho, com PowerPoint, 15 anos, falando, porque a Kodak é um mau exemplo, porque a gente é disruptivo. Eu falei, é mesmo. E aí, meu pai entrou na Kodak, ele entrou estagiário, 24 anos, e ele sempre foi um rapaz super determinado, né, CDF e tal, estudou muito. E aí, com 25, ele arranjou uma solução muito bacana para a Kodak do Brasil, da fábrica. E aí descobriram isso e com 26 anos chamaram ele para implantar isso na Kodak americana, na sede, lá no estado de Nova York. E fomos todo mundo embora. Eu era pequeno e a gente foi morar no exterior. E eu sempre convivi com isso, né? Minha mãe, filha de pastor, fé, oração, igreja, e meu pai sempre determinado, família sempre muito junto, unida, e ele trabalhando muito, se superando, né, fazendo uma carreira executiva dentro de uma multinacional. Reparem que eu estou sempre no Deus, família e os negócios. E as coisas foram acontecendo, né? E aí depois a gente voltou para São José, e eu fui crescendo, e as coisas foram acontecendo, e eu sempre vivendo nesse ambiente corporativo, né? Aos cultos no domingo, tinha os eventos da igreja no meio da semana, e aí eu fui crescendo no meio dessas histórias. Pode passar o próximo slide. E tem uma história que eu nunca esqueci que meu pai contou, né? Ele sempre faltava, nossa, hoje eu tive uma experiência assim, assada, ele vinha trazendo os exemplos que ele ia aprendendo na Kodak e tudo mais. E essa história do lado direito de vocês. Meu pai, do lado esquerdo, é um rapazinho que ele entrevistou, que trabalhou com ele, e falou assim, foi o meu melhor funcionário. Eu entrevistei ele numa quinta-feira, às 8 da manhã. Ele estava meio ofegante. Eu falei, você está nervoso? Fica tranquilo. Vai ser tranquilo. Eu olhei seu currículo e tal. Ele falou, não, eu estou meio cansado, porque eu vim nessa entrevista de bicicleta, de São Paulo. Aí eu pus no Google para vocês verem, gente. São José a São Paulo, dá 6 horas de bicicleta. Ele chegou 8 horas da manhã para a entrevista. Foi o melhor funcionário do meu pai. E meu pai sempre contou essa história, sabe? Várias outras de esforço, né? De onde as pessoas... E esse rapaz voou. Meu pai saiu da Kodak e ele ficou lá, no lugar. Um avião, um menino novinho. E aí tem a foto dele jogando bola nova. Meu pai tinha 20 e poucos anos e o menino acho que tinha uns 22. Ele pegou a bicicleta, saiu 2 horas da manhã de São Paulo para ir numa entrevista. Aí hoje, com o Uber, a moçada chega atrasada, né? Não chega? Então foi assim que eu cresci, gente. E aí eu cresci, fui fazer faculdade fora, me formei, pode passar, Edu? Vou te chamar de Edu, tá? Olha a minha tristeza acabando a faculdade, gente. Ia ter que começar a trabalhar. Tudo que eu vi do meu pai, aquele esforço, tinha chegado minha hora. Né? E ele feliz, né? Que ele ia parar de pagar a faculdade, eu ia voltar para casa e ia acabar tudo. Tá aí, meu irmão no meio e minha mãe do lado. E aí, gente, começou minha vida. E aí eu fui trabalhar em São Paulo, um lugar que eu sempre desejei, Deus me colocou lá dentro. Era o maior escritório de projetos corporativos do Brasil. A gente fez o projeto da Daslu, vocês lembram dessa marca, Daslu? Fizemos o projeto da Daslu, fizemos o projeto da JBS, fizemos o projeto da Rede Globo, no Rio, São Paulo, fizemos o projeto da sede da Vivo, no Brasil inteiro. Maravilhoso, aprendi muito. E eu estava no auge, um ano depois de formado. Sabe o que aconteceu? Fui mandado embora.
caiu a casa para mim. Aqui tem caiu a casa? Tem? Tem, caiu a casa. Caiu a casa para mim do dia para a noite. Eu sempre gostei de trabalhar, tomei gosto. São Paulo, o pessoal vai depois do rodízio, começa mais tarde um pouco. Eu chegava às 6 horas da manhã, trabalhava muito. E eu tive a infelicidade de estar eu e o vice-presidente da empresa às 6h30 da manhã no escritório. Só que ele estava falando com a amante dele. E eu ouvi. No dia seguinte, estava na rua. E eu percebi que ele estava falando, eu falei, vou me esconder no banheiro, porque se ele vê que eu estou aqui, eu corro o risco. Não deu tempo, gente. Estava eu, a faxineira e ele. No outro dia, estava eu e a faxineira na rua. Voltei para São José, meu sonho acabou. Arranjei emprego na marcenaria. E ele só conseguia me pagar meio período. Ele pagava justamente meio salário mínimo. Eu lembro que na época dava uns 200 e poucos reais. Aí, à tarde, eu era arquiteto para exercer minha função. Não, à tarde eu mexia na bolsa para tentar tirar um extra. E à noite eu era arquiteto. E aí foi assim que eu toquei a vida. Só que chegou uma fase que... Quer dizer, eu já estava eu achei que eu estava assim, logo depois de formado, e fui para o brejo. Pode passar, Edu. E aí, ali do lado esquerdo, sou eu, sendo mandado embora de São Paulo. E do lado direito, vocês já sabem a história da Kodak. Estava eu tentando começar a vida. E meu pai, 30 anos de executivo, ele chegou um dia em casa e falou assim, então, a Kodak vai fechar no Brasil. Kodak, todo mundo sabe, máquina fotográfica, fazia filme, revelava o papel, né? Você lembra? Revelava, depois acabava o filme e tudo mais. E entrou na época das câmeras digitais, todo mundo lembra? Câmera digital, e aí a Kodak, gente, a Kodak tinha impressionantes 75% do mercado mundial. Pensa numa empresa hoje que tem 75% do mercado mundial, difícil, nem sei se existe, mas a Kodak tinha. E ela dividia, os outros 25 era a Fuji e mais algumas outras muito pequenas. E a Kodak tinha máquina digital, só que ela escondeu essa máquina por 8 anos, porque ela sabia que se viesse para o mercado ia destruir o negócio dela, que era vender aquele filmezinho que era caro demais, você lembra? Tem gente que não lembra, nem conhece. Né? E revelar as fotos. E aí não veio, mas aí o mercado veio. E quando veio o Sony, veio o Panasonic, veio um monte de máquina digital. E aí dividiu o mercado naturalmente, e a Kodak saiu fechando fábrica no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E da Kodak do Brasil fechou. E meu pai chegou em casa e falou assim, olha, eles pediram para eu levar a Kodak para Manaus, transferir a fábrica para lá, de lá vai ficar mais 8, 12 meses, e acabou. E aí o chão de casa sumiu, porque eu já tinha me formado, mas estava ali no meio salário mínimo, meu pai estava com os dias contados, minha mãe sempre com muita fé, mas estava com o olho desse tamanho, né? E aí, o que seria da gente? Meu irmão no meio da faculdade, tinha acabado de entrar, mas a gente sempre com muita fé, unido, né, como família, e tentando fazer o possível. Aí eu falei assim, eu tenho que tentar virar o jogo. Meu pai, eu vi que ele estava meio abalado emocionalmente, né, 30 anos numa empresa, naquela época pensava que ia aposentar na empresa, né, e tudo mais. Então, ele era novo, ele estava com 50 anos. E aí eu fui orar a Deus, e Deus foi me dando estratégia. Aí eu cheguei para o dono da marcenaria, que tinha me dado emprego, pagava meu salário mínimo, e falei assim, olha, seu metro quadrado de imóvel é X. Se eu colocar design aqui, começar a agregar valor para o seu produto, você me dá um percentual do faturamento que eu vender dos seus móveis? Ele falou, lógico. Acho que ele duvidou um pouco. Aí eu consegui aumentar 80% o valor agregado, porque ele vendia baratinho, e aí eu comecei a desenhar uns negócios mais elaborados, coisa de arquiteto, né? E aí a gente conseguiu agregar um valor. Ele começou, depois ele me deu 5% de todo o faturamento dele, então para mim já melhorou um pouco, né? Eu tinha aquele meio salário mínimo fixo, mas o variável me ajudou. Como arquiteto, o que eu fiz? Falei, eu vou nas imobiliárias, gente. E eu chegava nas imobiliárias, sentava com os corretores na mesa de reunião, eles achavam que eu ia comprar algum imóvel, eu falava o seguinte, ó, tudo que vocês venderem, qualquer transação imobiliária que quiserem alugarem, tudo me indica. Qualquer coisa, trocar uma porta, pintar uma parede, que eu comissiono vocês. Aí passei um monte de imobiliária, agitei lá uns 40 corretores, e aí começou a bombar de projeto. E aí tudo que eu ganhava eu perdia na bolsa, Rafa. Não adiantou nada. Na bolsa eu operava na Socopa, você lembra da Socopa? Portuguesa, ruim demais. Eu ligava para os caras, não, calma aí que eu vou procurar seu arquivo. Comprava Paranapanema, era blue chip na época. Andava alavancado, alavancagem a termo e opções binárias. Mas sabe qual que é a maneira mais fácil de você ganhar 100 mil reais na bolsa, gente?
Você aplica 200 mil em opções binárias. Em 2 dias, vira 100. Rapidinho. E aí foi isso. Foi andando, as coisas foram acontecendo. E aí, de repente, por conta desses contatos que eu tinha no mercado de imobiliária, uma imobiliária chamada Foco Imóveis me chamou e falou o seguinte: ó, a gente está com uns investidores e a gente quer fazer um prédio. A gente confia em você, você precisa achar um terreno, fazer o projeto, tocar a obra. A gente vai te dar 5% de tudo. Eu peguei o carro emprestado da minha mãe para ir lá, porque eu tinha uma Paraty a gás que eu vendi para pôr na bolsa, virou pó. Fui lá na imobiliária, o carro da minha mãe, consegui fazer o contato com eles. À tarde, a gente precisou do carro, eu saí de bicicleta para procurar um terreno. Fiquei procurando terreno, achei um terreno de esquina. Os investidores compraram o terreno, eu fiz o projeto e não deu nada. E já tinha passado um ano, meu pai saindo da Kodak, estava acabando tudo. Mas eu fiquei estudando bastante, sabe? Lembrando daquela fase, meu pai sempre estudando, sempre dando bom exemplo. E eu tinha estudado muito para saber como é que fazia esse negócio de prédio. Falei, gente, gostei desse negócio. Não deu certo com os investidores lá, mas eu acho que vale a pena tentar. Aí cheguei em casa um dia e falei assim, olha, não deu certo com os investidores lá, eles vão, inclusive, vender o terreno, mas eu quero entrar nesse negócio de prédio aí. Aí meu pai, imagina, um prédio não tem dinheiro nem para pagar a escritura de um terreno. Quando eu comprei, tinha um vizinho, tinha um conhecido nosso, não era vizinho não, tinha um conhecido nosso que tinha construtora na época. Meu pai falou, olha o carro, a gente não tem dinheiro, olha o carro que ele tem um carro de 15 metros de comprimento, isso daí não dá para a gente competir com eles, imagina, não dá para a gente comentar nesse negócio. E a gente não tem muita alternativa, e eu com aquele peso de querer resolver a situação financeira da minha casa. E minha mãe, a fé dela, e ela falou, não, vai, se Deus colocou no seu coração, você vai abrir essa construtora, sem dinheiro, com dinheiro, vai dar certo. E aí juntamos lá. Meu pai tinha um pouquinho de dinheiro que ele ia ganhar da rescisão da Kodak. Eu tinha um pouquinho de recurso também. E a gente resolveu abrir a empresa. E a empresa, esse ano, completou 15 anos. 15 anos, eles me chamam de Vituso, é o sobrenome, tá? É Marco Aurélio. Carinhosamente, meus irmãos me chamam de Vituso. Pode passar, Edu. E aí começou, gente. Você faz tudo, né? É do servente ao presidente. Então... Sumiu. Aí. Então você treina corretor, aí você treina equipe de projetista, aí você vai na obra, e aí você vai com o pessoal de marketing explicando, e aí você faz de tudo um pouco, e as coisas vão acontecendo, vão andando. Pode passar. E hoje a empresa, a Envituso, tem 9 prêmios acumulados. A gente está precisando ganhar mais um, porque esse 9 faz tempo que está aí já, gente. Está entre as 70, hoje o Brasil, entre pequenas, logicamente, CNPJs, né, de construção civil, até as maiores, são quase 30 mil construtoras, a gente está no ranking aí entre as 70 maiores, hoje estamos com 30 torres em São José, mais de 10 mil pessoas moram num empreendimento nosso, a gente ama muito o social e já são mais de 4 mil unidades aí, apartamentos. É isso um pouco da Envituso, gente. Pode passar. Vou falar um pouco dos prêmios, tá, gente? Esse daí é um prêmio que a gente ganhou, é um prêmio Master, ele é o Oscar do mercado imobiliário. A gente ganhou como melhor gestão de empreendimentos. Esse prédio está pronto, tá? Pode passar. Esse é um prêmio que a gente ganhou design na Itália. Pode passar. Esse é um prêmio muito legal, que é o condomínio mais baixo do Brasil. O apartamento, na época, quando a gente entregou, ele custava R$ 92. É o condomínio de cada apartamento. Pode passar. Esse é um prédio que a gente está entregando agora no começo do ano que vem, gente. Ele é o prédio mais alto ali da região. São 40 pavimentos. Tá? Tem uns comparativos aqui. Esse mais baixinho aqui, gente, para ter uma ideia, é um prédio de 15 andares, perto dele. Tem uma academia na cobertura. Pode passar, Edu. Esse é um prédio que a gente abriu o plantão a semana passada. Projeto da minha esposa, queridíssima e amada Aline. Alguém já ouviu falar do paisagista Burle Marx? Ele foi eleito o melhor paisagista do mundo, gente, por uma revista inglesa. É um paisagista brasileiro.
É o paisagista do século, ele é conhecido. E tem um parque na frente desse empreendimento chamado Parque Roberto Burle Marx, que é uma homenagem a ele. E aí, o que a gente fez? A gente pegou alguns quadros dele, porque ele era um paisagista e artista, né? E aí a Aline reproduziu 3 quadros deles numa arte e a gente pôs para a cidade votar qual que era o mais bonito. E o mais bonito a gente ia pintar na fachada do prédio. E aí a votação terminou faz umas 3 semanas. Essa arte, que é uma releitura de um quadro do Burle Marx, vai ser pintada na lateral do prédio. Então é o primeiro prédio com cocriação do munícipe, né, do cidadão morador da cidade. Então teve quase 700 votos. E está aí o prédio. E aí chama Arte Paisagem, que é o quê? Quem está no parque, Burle Marx é um parque de 1 milhão de metros quadrados, quem vai estar no parque vê a arte. E quem está no empreendimento vai ver a paisagem. Então ficou Arte Paisagem. Tá? Pode passar. Esse é um próximo empreendimento nosso. A gente está numa linha agora de longevidade. Então, a gente quer que quem mora em nossos empreendimentos viva mais. Olha que bacana. Você mora no M. Vituso, está com uma expectativa de vida de 88, está meio largadinho, come mal, não faz exercício, tem maus hábitos, você vai para o nosso empreendimento, você vai até 95, olha que benção. Legal? E aí a gente tem um selo americano que a gente certificou os nossos empreendimentos, chama Fitwel. Então, o empreendimento tem uma série de atributos que faz com que você tenha longevidade. Isso é muito legal. Estou falando sério, gente. Então, tem água purificada, né? Tem mensagens no empreendimento para você ter uma vida saudável. Tem um monte de equipamento de academia. A academia tem balança, cheio de sistema para ver como é que estão seus índices, índice glicêmico e tudo mais. Então, tem um monte de coisa bacana. Então, essa é a nossa linha que a gente vai levar para todos os empreendimentos aí. Pode passar. E a gente conseguiu, recentemente, uma parceria com o World Trade Center para a gente construir, ter uma carta com eles, né, do qual eles dão a concessão para eu construir empreendimentos World Trade Center na minha região. Então, em breve deve ter um World Trade Center em São José dos Campos e em torno aí. Essa é a última novidade que a gente adquiriu. Pode passar, Edu. Gente, esse é outro empreendimento, é outra empresa nossa, uma empresa de urbanismo, focada em empreendimentos horizontais, lotes, casas. Pode passar. E aí, gente, por que eu estou falando tudo isso? Para aparecer de jeito nenhum. É para mostrar... Isso aí não tem a ver comigo, tá? É tudo a ver com o que Deus quis fazer comigo. Com o que Deus me usou. Mas, há uns 2 anos atrás, ele me deu um estralo. Falou assim, não é só isso que eu quero de você. Não te pus aqui só para isso. E eu senti que eu não estava cumprindo o meu propósito de vida, sabe? Então, faltava algo ainda. Sabe quando você está realizado profissionalmente, mas não é tudo? E aí foi quando Deus me tocou. E eu comecei a lembrar de tudo que eu tinha passado na minha vida. Pode passar, Edu. E aí eu comecei a ver essas reportagens, falei, gente, adianta, né? Só briga por conta de herança. Família do Gugu, família do Safra, família de Casas Bahia, família do Zagalo. Aí o menino com 20 e poucos anos mata a mãe por causa de herança. Aí a herança era R$78 mil. Falei, gente, será? Pode passar. E a gente vai na igreja e ouve isso, Billy Graham. Deus nos deu 2 mãos, uma para receber e outra para dar. E essas coisas começaram a me incomodar. Pode passar. Fomos para a África. Aí foi a inauguração da nossa igreja lá, gente. A igreja custou R$25 mil. Faz uma igreja na África. Aí teve essas 2 meninas na foto do lado esquerdo. O chão estava quente, elas racharam um par de chinelo, porque elas não tinham chinelo para ir. A do lado direito estava com dorzinha de ouvido, ela rasgou um pedaço da roupa dela. Eu não sei não sei se o que ela pôs ali. E ela pôs no ouvido dela para tirar a dor de ouvido dela. E eu falei, gente, para onde eu estou indo? Pode passar.
E aí, gente, surgiu a Maná. Maná foi algo que Deus plantou no meu coração. Uma conversa com o Rafa, com o Klaus e com o Fábio, eles me falaram um pouco do que eles tinham de pensamento com relação a isso. E aí surgiu uma empresa que vai fazer exatamente a mesma coisa que a Invituso faz, que é construir prédios, né, corporativos, residenciais, só que com outro intuito, com o intuito de doar 100%. Quando eu falo 100%, é 100%, gente, do lucro. Eu desço dos palcos que eu falo isso, as pessoas chegam assim, não, mas é 100%? É 100%. As pessoas parecem não acreditar, é 100%. Isso para mim completou meu propósito de vida é muito claro, sabe? De investir e influenciar, são 2 Is, sempre é fácil de memorizar. Então eu quero investir no reino, gente, e influenciar que as pessoas façam o mesmo. Não quero que você tenha uma empresa que você doe 100%. A estrutura é meio complexa para isso acontecer. Mas que você possa, de alguma forma, ajudar o reino, sabe, gente? E a Maná já tem feito isso. Até agora, a doação dela é inexpressiva, porque os empreendimentos estão acontecendo ainda. Mas o que eu tenho influenciado as pessoas e cumprido meu propósito, de pessoas que não conhecem Jesus, ou que conhecem a Jesus, mas não têm olhado para o próximo, têm feito a diferença na vida do próximo, sabe, gente? Então, guardem isso quando vocês lembrarem da Maná. Lembrem que Deus pode usar vocês como está me usando também. E pode influenciar a vida de vocês a fazer a mesma coisa. Maná, a máquina do bem. Pode passar, Edu. Então, todo mundo sabe o significado de maná. O significado de maná é a comida no deserto que Deus sustentou o seu povo. E a gente quer sustentar também as construtoras que precisam de recurso, que precisam de expertise, para levar recurso para quem precisa. Esse é o tripé. Pode passar, Edu. E aí, gente, eu queria, depois de tudo isso, queria falar para vocês 7 princípios de gestão que eu aprendi com tudo isso que eu passei e que Deus me deu aí nas empresas, tá? Sempre pautado em Deus, família e negócios, tá bom? Estou acabando. Quanto tempo eu tenho mais aí, gente? 30? Não, 15 minutos eu mato. Vamos lá. Primeiro princípio. Conhecimento do negócio. Então, lá atrás, quando meu pai teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, foi porque ele se aplicou muito, né, estudou muito, arranjou uma solução para a fábrica no Brasil, e os americanos viram que poderiam implantar isso lá e resolver um baita no problema, e economizar milhões de dólares, e aí começou a carreira dele. E assim ele foi crescendo, as coisas foram acontecendo, e ele cresceu. Então, conhecimento do negócio, acho que é a primeira coisa que a gente tem uma atenção. Foi assim que eu comecei a Invituso. Os investidores me chamaram, me fizeram estudar, porque eles falaram para eu procurar um terreno, falaram para eu fazer um projeto, falaram para eu fazer a obra. Eu fiquei estudando. Não deu certo com eles? Não. Não deu certo a Kodak? Não. Mas foi isso que preparou a gente para a gente chegar e conquistar o que a gente conquistou do mercado imobiliário. E Jesus, gente, como é que foi? Como Jesus expulsou a crise e iniciou o trabalho dele? Profundo conhecimento da palavra. Ele foi levado, ele ficou 40 dias jejuando, foi levado para ser tentado, e como que ele expulsou o inimigo? Quem lembra? Com a palavra, porque ele tinha profundo conhecimento. Nem só de pão, e o inimigo tentando ele. É isso. Próximo. Segundo ponto que eu queria deixar para vocês, cultura. Passar. Quem conhece a frase? Cultura como a estratégia no café da manhã. Gente, não adianta você implantar alguma coisa se você não está com a cultura certa. Como que eu vou implantar eficiência dentro de uma empresa se as pessoas que estão lá não têm a cultura de velocidade? Vai ficar só no papel. Sabe aquelas coisas que você tenta implantar em casa e não acontece? Porque não tem cultura. Como que era a cultura de Jesus? Ele tinha uma cultura forte, gente. Ele dava exemplo. Então ele conseguia implantar. Os discípulos eram fáceis.
a cultura de Jesus: fé, mansidão e gratidão, gente. Próximo. Jesus tinha um objetivo claro. A gente precisa ter um objetivo, gente. Tem gente que está trabalhando, não sabe onde quer chegar. Se não tiver um objetivo de vida, se você não tiver uma meta dentro da empresa, e essa meta não estiver desdobrada até o chão de fábrica, todo mundo tem que saber da meta. A meta é um efeito é uma relação de causa e efeito. Você mexe sabe um reloginho? Você mexe nas engrenagens aqui, as engrenagens de cima mexe. E o ponteiro roda lá em cima. Relação de causa e efeito. Desdobramento de meta é isso. Todo mundo tem que saber, cada um faz sua parte, a coisa vai acontecer lá em cima. O objetivo de Jesus super claro. Ele tinha um processo com início, meio e fim. Ele se planejou 30 anos e executou em 3. Acabou. Não foi isso? Planejamento, PDCA. Planejou, executou, cruz, acabou. Nunca fugiu. Os discípulos ficaram 3 anos e não entenderam nada, mas ele estava lá. E qual foi a conclusão do ministério dele? Morte de cruz. E olha que objetivo difícil, gente. Mas os objetivos são sempre bons, né? Quero quitar minha casa, quero trocar o carro. Ele tinha um objetivo que para ele ficou até um pouco desconfortável nos últimos momentos, mas ele não desviou. Ele foi lá e cumpriu. Para mim e para você. Já percebeu que nossos objetivos às vezes são egoístas? A gente tem objetivos grandiosos para os outros, gente? Próximo. 4, gerenciamento. Vou passar. Gente, se a gente não souber gerenciar tempo, pessoas, informação, conflito, dados, gerenciar custo, gerenciar risco, gerenciar processo, a gente vai conseguir alcançar alguma coisa do ponto de vista corporativo? Difícil, hein? Gerenciamento de dados hoje dentro da empresa, se não tiver dados, a gente não sei nem para onde a gente vai. Gerenciamento de pessoas, gente, você consegue impulsionar a sua equipe, se não gerenciar eles? E tempo. Informação. Hoje na empresa a gente monitora a tarefa de todo mundo do escritório, todo mundo. A gente conclui mais ou menos 900 tarefas por semana. Se eu entrar lá hoje, eu sei o que o fulano tem que fazer essa semana, a sprint dele da semana, o que o ciclano tem que fazer. E a gente vai no final da semana e vê o quanto que cada um deles fez. Eu tinha 20 tarefas, fez 18. Eu tinha 30, fez 27. E se cair de 82%, ele está com rendimento baixo. Então a gente sabe de cada um o que tem que fazer e se ele está conseguindo fazer até o fim. Tem que gerenciar. Senão se perde, senão as coisas acontecem. E caixa, 80 e alguma coisa, não vou chutar para não errar. Quase 90% das empresas quebram por fluxo de caixa. Lá no final ele ia ter o dinheiro, mas Deus nos encaixa aqui, ele não aguentou e ficou no meio do caminho. Tem que gerenciar custo. E Jesus não gerenciava tudo isso, gente? Conflito. Os discípulos dava trabalho demais. Até ego eles ficavam disputando. Gerenciava tempo. Gerenciava crise, risco. Não vamos por aqui que lá vamos passar por Jerusalém. Perigoso, vamos por cá. Gerenciar a informação. Tudo tem que gerenciar. Próximo. Liderança. Como foi a liderança de Jesus? Servidora. Filipenses 2,8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Hoje as pessoas não querem liderar não, a pessoa quer ser chefe, quer mandar, bater na mesa. O líder é servidor, gente. Monge executivo, né? Líder servidor. Próximo. E o time, gente? Dá para chegar a um lugar sem time?
Ninguém faz nada grande sozinho, meu pastor fala. Olha o time de Jesus, os trapalhões. Um não tinha inteligência. Não, porque hoje o RH, se deixar, não passa nada, né? Mas olha o time de Jesus. Um não tinha inteligência emocional. Quem era? Um era money. Quem era? Um Judão. Que mais? Um incrédulo. Quem era? Tomé. O outro, quem assistiu The Chosen? Todo esquisitinho, só faz... Mateus, sistemático, duro. E aí, gente? Eles conquistaram o mundo. Até hoje a gente para ler eles. 2000 anos depois, nós estamos lendo o que esses meninos escreveram. Tudo novo, sem formação. Aí hoje a gente tem que contratar com PhD, experiência, 15 softwares, morou no exterior. Olha o que Jesus fez. Mas o time tinha coração, tinha propósito, tinha um baita líder. Eu não é? E a gente? Só dá machadada na turma. Você entregou errado, entregou no prazo. Próximo. E o último, gente, diferencial competitivo. Pode fazer tudo isso, mas ser igual ao concorrente. Como é que faz? Sempre dou um exemplo do... A banana é mais ou menos o mesmo preço em tudo quanto é lugar, né? Você vai no supermercado para o outro, baixa R$1,20, R$1,80, aqui a banana é R$9,20 o quilo, aí você vai na outra, o cara está queimando, já é R$8,15. Aí de repente tem um cara vendendo banana a R$30 o quilo. Como que ele fez? É a mesma banana, gente. Não, a dele é pior, eu vou explicar. Sabe como que ele agrega valor e cobra 3 vezes mais? Como que você agrega valor numa banana, gente? Como que você põe a banana 3 vezes mais cara e vende mais que os outros? Ele resolveu um problema. Olha o diferencial dele. Tem uma embalagem, 7 bananas. Você vai comer a 7ª lá no domingo. Vai estar preta. Então ele deixa verde. Ele põe todas as cores. A de segunda está madurinha para você comer. Está domingo, você compra no domingo, a de segunda está madurinha na embalagem. A de terça, a de quinta já está mais ou menos, e a de domingo está verde. Mas quando você vai comer no domingo, está madura. Então você não perde a banana. Aí ele vende R$30 o quilo. E nós, qual é o nosso principal diferencial competitivo? Quem chuta? Para passar. Jesus, gente, porque é Ele que dá tudo isso para a gente, é Ele que abre a porta, é Ele que faz, é Ele que dá sabedoria, é Ele que dá os insights, Ele te dá de mão beijada tanta coisa. Né? E a gente não merece nada, mas a graça de Deus faz diferença na nossa vida. Tudo que Deus está confiando em mim, gente, se estivesse na mão de vocês, estaria talvez bem melhor que está hoje, sabia? Se eu fosse acreditar em mim mesmo, não ia sair nada. Tenho tanto defeito. Se eu pôr a Aline para subir aqui e falar de mim, gente, vocês vão sair chorando. Eu sou daltônico, vou falar dos meus problemas técnicos, clínicos. Sou daltônico. Aí fui fazer arquitetura, gente. Vocês acham que eu errei ou não? Eu já comecei errado. Eu estava com uma cliente um dia, e ela falou, eu tinha acabado de me formar, e eu estava naquela correria, e tentar ganhar algum dinheirinho naquela época, tinha acabado de voltar para São José, e ela estava escolhendo os móveis. Ela falou, Marco, me ajuda a escolher o sofá. E eu fui na loja com ela. Ela falou assim, acha que sofá combina com esse tapete? Eu falei, acho. Aí o cara da loja fez assim, meu estagiário falou, Marco, o sofá é roxo, cara. Eu não enxergo nada, gente, fazer arquitetura. Como que era para eu dar certo? Eu tenho TDAH, não presta atenção em nada, gente. Se eu descer daqui, você vai falar seu nome, prazer, meu nome é Pedro. Em 2 segundos eu vou perguntar qual que é o seu nome. É a graça de Deus, gente. Era para dar tudo errado. A Aline fala assim, a gente é arquiteto, né? Ela fala assim, Deus ficou olhando de planta baixa, assim, ele lá em cima fica olhando a gente aqui, ele vai pondo, ele vai arrumando. Não, ele vai arrumando a rota. Se deixar na nossa mão, gente. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Amém.